amigos do YouTube, do Fórum Bushcraft Brasil. Aqui eu estou diante de um pé meio gigantesco da planta medicinal que eu mais uso, o boldo. O boldo ele é recomendado para problemas digestivos. Então, toda vez que você tiver um problema de estômago, um enjoo muito forte, uma indigestão, eu venho, apanho uma folha mais ou menos deste tamanho aqui, eu não apanho das maiores, eu apanho das menores, e ao invés de fazer um chá, eu mastigo uma folha dessa bem devagar, porque isso é muito amargo, tá? Eu vou mastigando devagar até engolir a folha inteira. Geralmente, uma folhinha dessa é suficiente para resolver qualquer problema de estômago, porque assim que você termina esse mastigar lento, ou você digere o que está no estômago, ou então vomita. Mas já houve vezes onde eu tive que resolver com 3 folhas dessa. Então, essa é a minha planta medicinal mais usada, mas não é a única que eu tenho aqui. Uma outra característica do boldo é a facilidade com que ele se desenvolve, pelo menos nesse tipo de terreno úmido daqui. Assim, ele vai se multiplicando, vai criando mudas pelo chão, como vocês estão vendo aqui, e quando a gente poda um galho, porque senão ele cresce demais, o galho chega a brotar sozinho, sem morrer. Uma outra planta medicinal que tenho aqui é essa que está sendo filmada, por aqui conhecida como terramicina, mas ela tem vários nomes diferentes em diversas partes do Brasil. Causa, servem para hipertensão e servem também para o açúcar no sangue. E tem um fato interessante sobre as folhas da moreira. Essas que estão mais abaixo, elas são frequentemente consumidas pelos meus cachorros. E assim, quando um cachorro come alguma folha, algum mato, é porque de alguma forma ele sabe que isso vai ajudar em algum aspecto na saúde, na cura de alguma coisa. E deve ter ainda alguma outra propriedade desconhecida que faz com que eles comam as folhas de amora. Continuando com a amora, essa daqui é conhecida por nós aqui em Minas como amora do mato. Ela tem espinhos e ela dá essas frutinhas vermelhas que, quando estão bem maduras, são deliciosas. Mais uma árvore frutífera, a fruta do conde. A fruta do conde é uma planta é uma fruta deliciosa. Ela passa por todo um processo, como diversas plantas também passam, que depois de produzida a safra de fruta do conde, caem as folhas, volta a enfolhar, e essa daqui está na fase de dar flores. Isso que está sendo filmado aqui é uma flor da fruta do conde, que quando cai, vem a fruta, que leva um tempão para amadurecer.
e ficar no ponto de ser degustada. Mas é uma coisa deliciosa e muito doce. Castanha portuguesa. O que eu estou filmando ali é a flor da castanha portuguesa. Quando essa flor cai, vem o fruto. E ali pode ser visto alguns frutos totalmente verdes. Eles vão estar bons lá para o final de dezembro a janeiro. Eles mudam de cor, ficam marrons e caem sozinho da castanheira. Aí dentro do fruto espinhento se acha a castanha. E o que eu posso dizer da castanha portuguesa? Que além de ser uma árvore linda, uma das mais bonitas que eu tenho aqui, o fruto dela alimenta muito. Se a gente cozinhar a castanha portuguesa e comer, você fica muito alimentado. É uma fruta, se você encontrar na natureza, é uma castanha que se você encontrar na natureza e estiver em uma situação de sobrevivência, ela vai te alimentar aí muito. Uva japonesa. A uva japonesa é outra que eu também conheço muito do ciclo que ela faz. Ela, quando produz a uva japonesa, ela desfolha inteirinha para depois voltar a ter folhas, como está sendo visto aqui. Apresenta flores, já caíram as flores dos pés de uva japonesa que eu tenho aqui. E em seguida, quando se caem as flores, serão formados os frutos, que também levam um longo tempo de amadurecimento e caem sozinhos da árvore quando estão prontos para comer. Esse pé de uva japonesa já está com a formação dos pequenos frutos que eu não mostrei lá na outra filmagem, naquele outro pé não tinha ainda. Mas são esses pequenos frutos que vão crescer, virar o cacho de uva japonesa e ficarem pretos quando maduros. É uma outra coisa que eu digo sobre esta planta, que é outra que, se você encontrar na natureza, numa situação de sobrevivência, uma planta dessa madura para se comer, ela também alimenta demais. Você come alguns cachos de uva japonesa, que geralmente é muito doce, e você se sente saciado. E uma outra curiosidade, que de todas as frutas que eu tenho aqui em casa, a preferida dos cachorros é essa. Eles não resistem a ver um cachinho de uva japonesa caído no chão sem comer. Todos eles. Bem, aqui a gente não sabe se é um pé de ameixa ou se é um pé de orquídea, de tanta orquídea que tem nesses galhos dessa ameixeira. Pegando só este galho aqui, olha quantas orquídeas estão misturadas no pé de ameixa. No momento, esse pé está sem nenhuma fruta, mas ela dá uma fruta amarelinha. Eu ainda vou procurar se eu tenho alguma foto dessas frutas e na edição do vídeo eu vou colocar. São ameixas amarelas, bem pequenas, que saem deste pé e que também ficam muito doces. É um alimento e tanto também. Pitanga é outra árvore frutífera que eu tenho aqui. Esta ainda é criança e não produziu fruta nenhuma e se plantou sozinha aqui.
Foi trazida, acho que alguma semente pelos bicos dos passarinhos, porque minha vizinha tem pitanga na casa dela. Jabuticabeira. Também é uma fruta muito gostosa. E o ciclo dela é que nesses galhos tenham muitas flores. E essas flores, elas caem e no lugar começam a nascer as jabuticabas verdinhas, que depois amadurecem, tomam a coloração de pretas e quando estão bem pretas, estão doces e deliciosas para comer. Esse aqui é o local onde eu jogo meu lixo verde e deixo em decomposição para ser usado como adubo. E somente o lixo verde vai, não vai misturado com mais nada. E o que nós estamos podendo ver aqui é o exagero do inhame. Olhem o tamanho deste pé. Olhem aquele lá. Só neste pedaço aqui são 3 pés de inhame. Nesta parte aqui, o lixo verde já se decompôs e é esse tipo de terra que eu uso para adubo aqui. E aqui nós encontramos mais um pé de inhame que todos sabem das propriedades tanto das folhas quanto da própria batata do inhame. O inhame ele nasce sozinho. Aqui eu não cultivo o inhame, mas dá para ver ele no meio dos copos de leite e ele em vários locais aonde ele não foi plantado. E se a gente tirar algum por excesso de inhame no local, ele volta a brotar. Gosta muito desse tipo de solo. Olha que coisa mais linda, gente. Aqui não se trata de uma planta, mas eu também tenho um remédio aqui, além dos peixes. Nós vamos admirar um pouquinho mais os peixes, depois eu falo do remédio. Eu acho a coisa mais linda quando eles dão essa volta pelo laguinho. São todos muito mansos e não tem medo da mão que os alimenta. Mas o grande remédio que está na beirada desse lago é esse barro aqui. Ele serve para inúmeras coisas, para picadas de inseto, enfim, esse barro tem algumas propriedades meio mágicas se for passado na pele. Qualquer coisa que aconteça comigo aqui, é aqui que eu venho buscar a cura disso. E percebam que ele é um barro assim, argiloso, tá? A gente consegue perceber manipulando que ele tem uma quantia de argila, porque ele fica dessa forma. E eu uma vez, além das diversas picadas de inseto, normal de se ter num lugar como este, passou uma taturana nas minhas costas. E não foi a primeira vez. E eu sei que a dor da taturana é de 4 a 6 horas queimando sem parar. A primeira medida que eu tomei foi passar um canivete no local onde a taturana passou para a retirada dos pelos da taturana, que se ficarem na pele, eles ajudam a piorar a situação da queimadura.
Depois eu vim 4 vezes aqui na beira do poço e troquei de 10 em 10 minutos esse barro 4 vezes. Só que a quarta vez eu só fui me lembrar que o barro estava no lugar na hora do banho, quando desceu a água preta. Quando eu passei o quarto barro na queimadura da taturana, essa queimadura desapareceu, parou de doer e eu me esqueci que estava com barro nas costas. Pé de limão. É limão, eu não sei como se chama, mas é limão do mato. Aqueles que você corta e ele é amarelo e não verde por dentro. O limão, como as outras plantas, ele também tem um ciclo. Um ciclo que, de repente, o pé fica sem limão nenhum, aí vem a florada, caem as flores e aí começam a apontar os limõezinhos. Então, o pé agora está nessa fase de que já caiu as flores e estão vindo os limões. Tem alguns bem mais adiantados aqui, quase prontos para o consumo. E como isso aqui é um limão que eu já encontrei diversas vezes no mato, ele também se torna um alimento de sobrevivência ou mesmo de uso em acampamento, se você topar com um pé desse carregado. Dá para fazer uma bela limonada, dá para fazer uma carninha de porco com limão, enfim, as utilidades e as vitaminas que tem já são conhecidas de todos.